Boa tarde a todos. Que Jesus possa nos abençoar e que Ele possa permitir que a nossa tarde seja a melhor possível. Nós que estamos aqui presentes, trocando ideias e energias, aqueles que estão nos acompanhando na internet, captando a nossa energia à distância, essa energia amorosa que nós espargimos a partir aqui do Manuel Bento. Esse tema aí é um tema complicado de abordar, mas que é necessário. Eu me baseei nessa palestra num texto, na verdade, do Espírito Emmanuel. O título é Em Torno do Dinheiro. E lá ele faz algumas observações em relação a essa questão de o quanto o dinheiro pode influenciar as nossas vidas, o quanto a falta dele também influencia, né? Quanto o excesso, ou seja, a convivência de fato com o dinheiro. Por isso que eu decidi, então, reproduzir a palestra e incrementar e mudar o título. Né? E a ideia é sempre a gente ter um olhar, pelo menos eu tento fazer isso nas minhas palestras, trazer um olhar, mas eu estava dizendo que eu procuro fazer as minhas palestras tentando, na medida do possível, colocar um olhar da espiritualidade sobre as questões do dia a dia nosso. Porque somos espíritos. Eu tenho dificuldade, às vezes, de me enxergar como espírito, sabe? Tanto que a matéria influencia a gente. Mas, como a gente vem estudando, a gente tem que ir aplicando de alguma forma, né? Ou pelo menos pensando de como aplicar. Então, a abordagem que eu vou fazer é mais ou menos essa, de um olhar de você como espírito, usando um corpo físico, vivenciando uma experiência física, que uma hora você vai deixar para trás. Certo? Basicamente é essa a ideia, tá? Então vamos lá. Eu vou começar contando para vocês uma triste história. E é verídica, tá? Alguns anos atrás, um empresário de uma cidadezinha aqui próxima de São Paulo, ele faliu. E aí ele tomou uma medida extrema. Ele matou os 2 filhos, matou a esposa e se matou. E deixou um bilhete explicando que ele não poderia mais continuar dando para a família as condições que ele vinha dando, as condições de que eles estavam acostumados, habituados, que eles iam sofrer e que ele, como responsável, tinha que fazer alguma coisa, já que ele não conseguia dar mais aquilo que eles, né, estavam habituados. E essa foi a decisão que ele tomou, matá-los e se matar. É um extremo, não é? Eu, na minha volta, eu fiquei chocado quando eu li. Porque foi aqui, tá, gente? Em Alphaville, tá? Essa história. Tem uns anos. Quando eu trabalho em Alphaville, né? Pelo menos trabalhava. Quando eu soube, eu fiquei abismado. E aí vem alguns questionamentos. O primeiro deles é esse aqui, ó. Que leva uma pessoa a agir assim. Né? Não considerar os filhos, nem a esposa, achar que ele é o responsável por tudo, não dar oportunidade. Aí vem essa questão, seria um apego excessivo à matéria? Dá para a gente pensar sobre isso, né? Que é um apego excessivo. O que mais? Seria a falta de espiritualização e da crença em algo além da matéria? Então a gente, de um lado, você tem ali um lado de um apego excessivo e um pensamento da não existência de algo além para tomar uma atitude como essa. Então é tudo centrado no aqui, na vida material. E a outra questão é essa aqui, ó. Seria um excesso de culto à vaidade, ao ego e ao orgulho?
Porque no bilhete ele dizia que ele não, é sempre ele, né? Eu não vou mais conseguir, e aí eu vou lá e, quer dizer, não considera os outros, não considera a família, não considera, né, a sociedade, as coisas. Então é um excesso de ego, né, de orgulho, de ter que, imagine, ter que conviver numa vida que não está habituado. Difícil, né? Pois é. Bom, aí vem essa questão aqui. Quais são os valores que a sociedade atual exalta e cultua? Elas cultuam o lado espiritual? O que é cultuado na nossa sociedade? Não é o vencer, o ter e o estar no status X para poder ser reconhecido? Não é assim? Então a sociedade em si que está aí, ela é organizada, ela é de alguma forma preparada e ela induz as pessoas a terem, para serem. É o inverso daquilo que a gente aprende a nível de espiritualidade. Parece que a espiritualidade não pode conviver nessa sociedade. Ela tem uma certa dificuldade de fazer isso, de aceitar o espiritual em detrimento do material. Então é uma sociedade que vive, de fato, em situações que colocam as pessoas em xeque, como o caso desse empresário aí, né? Já que a sociedade cultua tudo isso e eu não tenho mais, eu não tenho nem condições de fazer, vou me livrar disso aí. Porque eu não vou conseguir conviver na sociedade. Isso, né? Aí vamos ver o seguinte, é o dinheiro que movimenta a sociedade? É, né? A gente não pode dizer que o dinheiro é um mal que está aí, não. O dinheiro movimenta a sociedade. Faz parte desse ciclo, né? Faz parte dessa organização e disso que a gente falou aqui agora. Não dá para ficar sem o dinheiro. Pelo menos para viver a sociedade atual sem o dinheiro. Então, ele diria que ele é um elemento primordial para a organização que nós temos. Eu te faço até uma brincadeira aqui. Seria possível a gente retornar ao sistema de trocas como era antigamente? Que era assim antes, certo? Eu te dou 1 quilo de sal, você me dá um frango, ou me dá um peixe, ou coisa desse tipo. Era o sistema de troca que funcionava. Aí o dinheiro veio, foi inventado para, né, organizar melhor. Porque eu fico imaginando a gente saindo daqui, pegar o ônibus e dar um porquinho lá para o motorista devolver uma galinha, né, de troco. Já pensaram? Não dá. Não é? Então o dinheiro faz parte do nosso sistema e ele é necessário para organizar e manter a sociedade. Então não dá para a gente imaginar viver na sociedade atual, pelo menos aqui, sem o dinheiro. No plano espiritual, não há o dinheiro. Mas também no plano espiritual não há as necessidades da matéria. Então já começa aqui uma dica. Como não tem lá, a gente já tem que começar a saber viver com ele aqui, se preparando para não tê-lo lá. Um nível de influência que ele causa na minha vida. Então o problema não está no dinheiro, que a gente já viu que ele faz parte, ele é necessário, mas sim no domínio que ele pode exercer sobre a vida de alguém. Aí sim começam os problemas. Como no caso do empresário que eu citei aqui para vocês. Ali o domínio que o dinheiro exercia era muito grande. Ao ponto, inclusive, de fazer a pessoa agir de forma irracional.
né, de cometer uma barbaridade daquela. E outras que cometem também. Né, porque em busca do dinheiro para viver, para mostrar para a sociedade que as pessoas fazem loucuras, né? Certo? Não é errado uma pessoa ter dinheiro. Errado é quando o dinheiro tem esta pessoa. Ó, como assim? Tem uma música que acho que é do Frejá, vocês todos conhecem. É um ex-integrante da banda Barão Vermelho. Gosto de rock, tá bom? E nessa música ele fala assim que é importante você ter amigos, é importante você ter algumas coisas, é importante você ter dinheiro, tá? Mas que você diga para ele, você é meu, você é meu, você é meu. Para ficar bem claro quem é dono de quem. Por quê? Ora, eu sou o dono do dinheiro, não é ele que é meu dono. Porque se ele exerce uma influência tão grande na minha vida ao ponto de se transformar no meu dono, eu não tenho controle algum sobre mim mesmo. Eu desconheço o meu lado espiritual, inclusive. Nem penso nele. Porque eu vivo intensamente as questões da matéria. E aí eu não vou medir consequências para ter o dinheiro. Vou corromper, vou sucumbir, vou fazer coisas que a sociedade condena por um lado, tá? Condena para os mais pobres, naturalmente. Porque quem tem dinheiro consegue também se livrar das... Bom, é questão política, não vamos discutir isso, certo? Porque o dinheiro compra até isso, tá? Compra consciências. Olha que interessante. Então, quando a pessoa, o dinheiro é dono dela, ela corrompe. Ela compra consciências. Isso é perigosíssimo. Porque ela acha que ela é dona do mundo e ela acha que ela pode fazer o que ela bem entende, inclusive matar a família. Olha o absurdo. O marketing de consumo manipula as pessoas. A necessidade de reconhecimento pelo ter influencia toda a sociedade. Será que eu estou exagerando? Eu vejo situações absurdas acontecendo. De pessoas com uma necessidade absurda de trocar o celular a cada ano, de ficar 3 meses na fila para pegar o primeiro iPhone lá, da nova versão. Coisas que fogem à racionalidade. A pessoa entra numa histeria coletiva de descontrole total. Faz loucuras. As empresas de cartão de crédito que o digam, né? Na minha época era Carnê das Casas Bahia. Olha como eu sou velho. Né? Pelo supérfluo, agora nós vamos começar a aprofundar as coisas aqui. Pelo supérfluo, pessoas, né? Muitos acabam tão endividados que além de perderem completamente a paz, a saúde e a honra, perdem também a família e a própria alma. Nossa, você está exagerando. Será? Eu conheço situações de pessoas que estão tão envolvidas nesse turbilhão que a sociedade cria, que elas não medem consequências. Então elas se endividam mesmo. Tem carteiras especiais. Sabia que vocês têm uma carteira que você compra e você abre assim, você cabe 20 cartões? Vocês já viram? Aqui eu sei que não tem ninguém que usa carteira assim, mas eu conheço gente que tem, viu? Você abre a carteira, 20 cartões. Aí eu fico pensando, meu Deus, né?
É um cartão para cada coisa ou é um para pagar o outro? Sei lá. Então, são coisas que são criadas a título de quê? O que ela vai preencher no seu vazio interior aí, talvez? A falta de espiritualização. A falta de compreensão de que a vivência no mundo aqui é passageira, né? De que nós vamos passar ao largo aí. O legado que nós vamos deixar aqui é das coisas que nós fizemos a nível, né, espiritual, de emoções. Podemos até deixar, mas as coisas vão ficar aqui, porque o caixão não tem gaveta. Certo? Então, o que nós estamos vendo hoje aí? Que as que possuem dinheiro criam necessidades para manter os que não possuem totalmente dependentes. Essa é a verdade. Então, por exemplo, quando você pega uma situação em que eu falei aqui agora que você tem pessoas que trocam telefone uma vez por ano, né? Ora, tem necessidade? Se criam as necessidades no marketing. É porque agora tem uma inteligência artificial embutida, porque agora tem não sei o quê, porque agora, ou seja, vão criando, né, situações e as pessoas vão consumindo, às vezes sem necessidade, e vão deixando aqueles que têm o dinheiro cada vez com mais dinheiro, e os que têm pouco cada vez mais endividados. Certo? Eu estou exagerando? Ou é uma realidade? Aí vem uma questão aqui que é a seguinte, aqui a gente não pode generalizar, pois tem pessoas com muito dinheiro que são altruístas. Tudo bem, vamos falar, mas eles têm muito. Tá bom, muito, mas são altruístas. Então existem inúmeros bilionários aí que criam as suas fundações, que destinam parte da sua fortuna, né, para ações sociais. Então tem inúmeros que fazem isso. Certo? E eu vou contar um caso rapidinho para vocês aqui da Ruth Gutesman. Aqui estou dizendo que ela foi envolvida com a Faculdade de Medicina Albert Einstein do Bronx, né, no Bronx, por mais de 50 anos. Para quem não sabe, o Bronx é um bairro que tem lá na Nova York que é das pessoas mais pobres, né? Aliás, já dizem que é até um bairro perigoso. E esta senhora, a Ruth, ela era professora de medicina lá durante mais de 50 anos. Só que ela é esposa de um dos maiores bilionários da Bolsa Americana. Então já começa aqui o altruísmo. Ela é esposa de um bilionário que se dispôs a dar aula durante mais de 50 anos numa faculdade de medicina onde as pessoas mais pobres é que frequentam. Ela precisava fazer isso, tendo o dinheiro que tinha? Aí sabe o que aconteceu? Ela virou notícia mais uma vez, porque o marido dela morreu. E deixou $1 bilhão para ela. Ele fez lá a divisão, deixou $1 bilhão para ela, e dizendo que ela pudesse usar da forma que ela melhor entendesse. Adivinha o que ela fez? Doou esse $1 bilhão para a universidade. Então, durante mais de 50 anos para frente agora, todos os alunos que forem cursar essa universidade não vão pagar absolutamente nada. Olha que coisa linda. Isso aqui é ou não é uma forma adequada de usar o dinheiro? De fazer com que o dinheiro produza algo que seja útil para os demais, né, para a sociedade e tal. Primeiro que ela não se influenciou pelo dinheiro e estava dando aula. Eu acho que era a paixão da vida dela. Certo? Então, tem pessoas que fazem isso. Podemos até dizer, mas eles têm muito. Tá bom. Podiam, por ter muito, podiam não estar se incomodando. Não é? Então, a questão é que a ganância é algo terrível, pois ela é insaciável.
Então, quando você cria essa necessidade, quando você cria uma situação em que você precisa ter, você não vai medir esforços para ter. E quanto mais você tem, mais você quer. E tem uma coisa interessante, porque quando você é promovido, por exemplo, começa a ganhar mais, você começa a ter outros tipos de necessidades que você não tinha antes. Parece que você já não consegue mais conviver com o que você era antes. Então você cria coisas, ou a sociedade cria coisas que te fazem necessitar daquilo. Então vira uma coisa insaciável. E aí tem uma outra questão que eu quero levantar aqui com vocês. E quando na profissão o amor ao dinheiro vai superar a vocação, o que vocês acham? É uma coisa para se pensar. Quantas pessoas, de fato, estão nas suas profissões por vocação, gostam do que fazem, amam a profissão e a vocação e não o que recebem. E quantos que a sociedade impõe uma situação em que aquelas pessoas têm as suas vocações, mas elas vão procurar outras coisas para fazer, porque estas dão mais dinheiro. E se tornam péssimos profissionais. Mas ganham. Entendem aí a dificuldade, né, que o espírito passa? Então, de repente, pessoas que poderiam ser excelentes músicos são péssimos engenheiros. Certo? É só um exemplo. Então, também tem isso. Muitas pessoas sofrendo. Quando eu falo sofrendo, é porque estão insatisfeitas com elas mesmas. Elas têm o dinheiro. Elas têm a profissão, elas ganham bem, mas elas estão insatisfeitas consigo mesmas. Estão vazias por dentro. Porque foram contrárias às suas vocações. Aquilo que as apaixona, que as mantém vivas, que as mantém, sabe, saudáveis. Porque precisam ter. A sociedade impõe. E se você quiser ser reconhecido, você tem que ter. Inúmeras pessoas estão sofrendo. Problemas depressivos, síndrome do pânico. São doenças novas, né? Aí, recentes. Ideações suicidas. Quando é uma insatisfação terrível para ir trabalhar. Não sabe por quê. Bom, e é o dinheiro, né? É essa, não é o dinheiro em si, mas é esse olhar. Esse olhar, eu diria que é um olhar pervertido, né, da situação. Porque o dinheiro está aí, é para ser usado de fato, mas a gente tem que saber como dosar isso. Para vocês terem uma ideia, vocês sabiam que lá na Bíblia existem mais de 2.300 versículos sobre dinheiro, bem e posses? Então é um lado em que a religião em si tenta, de alguma forma, mostrar para as pessoas o uso adequado do dinheiro. E buscar esse equilíbrio. Eu estou falando tenta. Está lá, mas os próprios religiosos não seguem. É o meu próximo slide. É uma Bíblia ali, ó. As religiões exaltam mais a vida material do que a espiritual. Ou não. Estou falando dessas, principalmente essas novas que surgiram aí, que estão nas TVs, incentivando as pessoas a darem para poder receber 10 vezes mais. Não é assim? Quanto mais você der para Deus, mais Deus vai devolver para você. O quê? Dinheiro? É isso que eles pregam. E estão lá com seus iates, estão lá com seus aviãozinhos, com seus palácios, com seus... Aí,
E a Bíblia fala sobre isso, só que ela fala de uma forma diferente. Quanto mais você der para Deus, em termos espirituais, mais você vai receber. Não é dinheiro. Deus precisa de nós dinheiro? Eu pergunto para vocês. É Deus ganancioso? Onde já se viu? Então, é o que está acontecendo. Infelizmente, por força do que está acontecendo na sociedade, da forma como ela está organizada, até aqueles que deveriam tratar do tema de uma forma mais equilibrada, procurar orientar as pessoas de que forma usar e por aí afora, educação financeira, que é uma coisa que não se faz, deveria ser feito nas escolas e por aí afora. Ou seja, estão, na verdade, usando essa necessidade para criar os adeptos, para mantê-los sobre as suas rédeas. Infelizmente é o que está acontecendo. Mas aí tem uma outra questão. Nós estamos aqui no Gembe, certo? Prédio bacana, né? As pessoas não têm ideia do que foi para a gente conseguir isso aqui. Mas, como manter uma instituição com o Gembe, que já está há 80 anos e completando esse mês, sem o dinheiro? É possível? Não daria para fazer aquela coisa da troca que eu falei para vocês, né? A gente precisa do dinheiro para manter a instituição, certo? Por isso nós vamos sair por aí passando sacolinha, vamos exigir dízimo, exigir não sei o que de vocês, é isso? É assim que a instituição vai se manter? Ó, isso significa que o Gembe vai sobreviver pelo dinheiro visando o lucro e a exploração dos frequentadores? Vocês já se sentiram assim aqui? Eu queria que vocês fossem sinceros. Se em algum momento na estada de vocês aqui, vocês sentiram que estão sendo pressionados para... Sentiram? E não vão sentir, e o dia que sentirem, me avisem. Por quê? Porque não é para acontecer. Isso aqui é um clube de sociedade, sabe? Clube social, onde as pessoas vão colaborar de acordo com a sua necessidade, com aquilo que podem, para manter a instituição. Então aqui eu diria que está um exemplo do uso adequado do dinheiro. Porque é um dinheiro que não é meu, é um dinheiro que é público, é um dinheiro que tem que ser prestado contas. E todos os meses nós prestamos contas para os conselheiros, né? Conselheiros fiscais e por aí afora. Visando o quê? Manter a instituição, com seus trabalhos, com as suas atividades, assistência social. Vocês não têm ideia do que a gente faz aqui, talvez, no sábado, né? Com as pessoas carentes, no domingo, com as crianças carentes e por aí afora. Então, é uma forma adequada de usar o dinheiro. E aí eu lembro de Jesus dizendo que não pode se servir a Deus nem a Mamon. Você vai ter que aprender dentro daquilo que você está vivenciando na sua espiritualidade a servir esses dois senhores com equilíbrio. Dá para você servir tanto um e esquecer do outro, né? Manter o equilíbrio aí. O Mamon a gente sabe que ele está falando do dinheiro. Porque essa frase aqui é do Paulo de Tarso, tá? Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Ele está falando que é o dinheiro que é a raiz dos males? A gente precisa entender isso. Que as pessoas interpretam mal. Está dizendo que o Paulo está falando que o dinheiro é o mal. Não, é o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. E aí então eu vou trazer um pouquinho da história do Paulo para a gente entender. O Paulo foi Saulo na história, certo? Ele era Saulo de Tarso. E Saulo era orgulhoso, era vaidoso, ambicioso, exaltava a matéria, os títulos, o reconhecimento. Ele queria, né, alcançar o lugar lá do Gamaliel, queria ser o sacerdote, por aí afora. Então ele era assim, bem tinhoso mesmo, desses que era tremendamente orgulhoso, vaidoso, ambicioso e duro nas suas colocações. Tanto que mandou perseguir os judeus, os cristãos, né?
mandou apedrejar lá o Estevão e por aí fora. O empenho inteiro, o cargo, a exaltar, o reconhecimento. Não é isso que a sociedade prega? Hã? Pois bem, Saulo transformou-se completamente a partir de uma experiência espiritual. Todos acho que vocês conhecem a história, na entrada de Damasco, ele tem um encontro lá com Jesus. Aquilo transforma a vida dele. E vira Paulo. Deixou tudo para trás. Tudo que representava Saulo. Poder, exaltação, dinheiro, deixou tudo para trás. Virou Paulo e passou a viver do seu trabalho de tecelão. Interessante isso, não é? Aí ele fala assim, porque nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Ele teve essa compreensão. Que aquilo que ele vinha, sabe, exaltando, que ele queria tanto, não era nada. Ele descobriu isso, tá? E aí, a partir daí, ele se transformou e falou, peraí, nada do que a gente faz aqui em termos, né, vai ficar por aqui. Tendo, porém, sustento, olha que interessante, tendo, porém, sustento e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. O que ele está querendo dizer? O dinheiro é necessário, você precisa de fato, mas mantenha-se num equilíbrio. Procure observar se você não está exagerando nas coisas, no supérfluo e por aí fora. Vou acelerar um pouquinho aqui. O que aprender com o Espiritismo sobre isso? Questão 627 do Livro dos Espíritos. Os ensinos de Jesus versus os ensinos dos Espíritos. Por que eu trouxe isso aqui? Porque o Kardec fez essa pergunta. Por que os Espíritos têm que vir ensinar as coisas? Se Jesus já ensinou. Ele falou, não, os Espíritos vieram lembrar vocês das coisas que Jesus ensinou, que estão meio que esquecidas. É o primeiro ponto. Questão 258 e 259, a escolha das provas. Lá eles dizem que os espíritos vão escolher as provas que vão passar aqui na Terra de acordo com a necessidade espiritual. Então, escolher ter ou não dinheiro é uma coisa que a gente faz antes. Interessante, né? Profissão e tudo. Lei de igualdade, eles falam, na questão 803. E a gente deveria vivenciar na sociedade essa igualdade, porque existe essa lei. Mas, como nós somos desiguais, como nós temos ansiedade e tal, acaba que nós meio que desvirtuamos essa lei. Mas ela está aí para ser seguida. Aí eles falam aqui na 785 que o orgulho e o egoísmo são os maiores obstáculos ao progresso do ser humano. Olha, isso aqui é para pensar. Orgulho e egoísmo. Lembram do pai? Do empresário? Questão 715 a 717, necessário e supérfluo. Eu recomendo que vocês leiam. Mas eles falam mais ou menos o seguinte, que a matéria e os vícios criam ou criaram as necessidades que não são reais. Abordamos mais ou menos isso aqui, certo? Troca, né? De telefone a cada ano. É uma necessidade que é real? Ou ela foi criada? Ela é algo que de fato você precisa ou é um supérfluo? Questão 815, ó, qual a prova mais difícil para a pessoa? A da miséria ou da riqueza? Qual que é a mais difícil para o espírito, né? A prova da riqueza ou a prova da miséria? Vamos descobrir? Tanto uma quanto a outra. A miséria provoca as queixas contra a providência, a riqueza incita todos os excessos. Vocês estão vendo que interessante?
816. Estando o rico sujeito a maiores tentações, também não dispõe, por outro lado, de mais meios de fazer o bem? Interessante, não é? Olha o que eles respondem. Mas é justamente o que nem sempre faz. Torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável. São os espíritos falando lá em 1857. Ok? Porque aí você começa a ter, você precisa de mais, lembra que eu falei da ganância? Você precisa ter, então não posso distribuir, eu preciso ter, e não faz. Aí o dinheiro se torna dono da pessoa. Com a riqueza, aumenta suas necessidades e ele nunca julga possuir o bastante. De novo, são os espíritos falando. Será que eles não sabem o que estão dizendo? Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo emprego que dá aos seus bens e ao seu poder. Um pela resignação e o outro pelo destino que dá, né, por aquilo que possui. A riqueza e o poder exaltam todas as paixões que prendem o ser à matéria e o afasta da perfeição espiritual. Falei também aqui na palestra, certo? Porque quanto mais você se infiltrar nas necessidades materiais, menos espiritualizado você vai estar. E mais dificuldade de retornar para o plano espiritual você vai ter. Por isso foi que Jesus disse, em verdade vos digo que é mais fácil é passar um camelo por um fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino do céu. Falando em Jesus. Pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Olha que interessante. Perdoe eu voltar novamente a citar o caso do empresário, mas esse aí não perdeu a sua alma? Ele achou que ele tinha ganho o mundo, mas aí ele perdeu o mundo e descobriu que estava sem a sua alma. Quer dizer, ele tinha alma, mas ele não a reconhecia. Parábola do mal rico, vocês conhecem? Essa parábola eu vou falar rapidinho. Existia um rico que se vestia de púrpura, tinha um palácio, tudo e tal, e tinha um homem pobre chamado Lázaro, que se sentava na frente da casa do rico, da mansão do rico, e que ficava implorando pelas migalhas, né, que sobravam do rico. Homem rico e um pobre chamado Lázaro. Morreram os dois, aí o rico vê, né, foi lá para um lugarzinho não muito bom, e ele vê lá o Lázaro no seio de Abraão, ou seja, o Lázaro estava numa situação mais... Aí ele fala, Abraão, manda o Lázaro vir aqui, molhar minha boca, que eu estou aqui sedento. Aí o Abraão respondia, não, o Lázaro está numa situação que não dá para ele ir aí onde você está, não. Ah, então, manda ele lá avisar os meus parentes e tal, meus filhos, que a situação que eu estou, para eles entenderem. Assim, não vai adiantar também, porque isso já foi feito, né, ao longo do tempo, e eles não entenderam. E além de que existe uma distância abismal entre você e ele que está aqui. Olha que interessante essa parábola. E olha que Jesus foi profundo, porque ele dá nome ao pobre e deixa o rico como sendo um homem rico. Sem a personalidade. Por quê? Porque a riqueza traz isso. As pessoas não reconhecem a personalidade, reconhecem o poder. E quando você não tem mais o poder, você não tem a sua personalidade. Existia um homem rico e existia um pobre chamado Lázaro. Aqui eu não estou fazendo nenhuma apologia à pobreza, tá? Mas é só um alerta para a gente pensar nesses avisos, né, e nessas coisas que foram explicadas por Jesus. Agora eu vou tratar aqui de uma outra questão. O espírita que está se espiritualizando sofre com dinheiro? O que vocês acham?
É uma questão meio interessante essa. Eu lembro de quando eu comecei a estudar o Espiritismo, como é que eu me comportava. Nossa, eu sofria muito andando na rua, vendo as pessoas passando aquela... Ou seja, ficava... O que é isso? Como é que pode? Ou seja, você começa a entrar em umas questões até você se estabilizar, né? Mas parece que por isso que eu coloquei o dinheiro, parece que o dinheiro queima na mão do espírito, ele, nossa, eu preciso. E aí tem gente que se coloca a fazer coisas e atrapalha a vida familiar. Então a gente precisa tomar cuidado com essas coisas também. Certo? Lamentavelmente, algumas pessoas no movimento espírita estão se perdendo pelo dinheiro, médiuns, palestrantes, dirigentes, editoras e federativas. Existem mais de 4.750 títulos de livros espíritas, sabiam? Mais de 180 editoras. Virou um filão comercial, infelizmente. Desses 4.750 títulos, muitos ali sequer seriam publicados, seriamente falando. Mas são por quê? Porque traz dinheiro. Palestrantes que recusam-se a ir em lugares onde não tenham mais de 1.500 pessoas e que eles não possam levar seus livros, ou que não sejam cobertos as suas despesas. Viraram estrelas. Federativas que promovem eventos magnânimos, cobrando 3, 4 mil reais de inscrição, e que levam, adivinha quem? Esses palestrantes, pagando para eles. Movimento espírita. Lembra que eu falei que da igreja que exalta a matéria? Parece que alguns espíritas estão começando a exaltar isso também. E é preciso ter cuidado. Aqui é só um alerta para vocês, tá bom? Do que eu vivencio, do que eu tenho visto no movimento espírita aí fora. A gente faz palestra em muitos lugares. Falando de convivência com dinheiro. Aqui, ó, não reconhece ou fazem questão de ignorar o dai de graça que de graça recebestes, também ignoram os ensinos de Allan Kardec. Jesus falou, dai de graça o que de graça recebestes. E o que o Kardec fala? Está aqui. Quem conhece as condições em que os bons espíritos se comunicam, a repulsão que sentem por tudo que é de interesse egoístico, sabem quão pouca coisa faz com que eles se afastem. Os espíritos superiores se afastam de qualquer coisa que tenha cunho egoístico, de recebimento, coisa desse tipo. Tá? Estes jamais poderão admitir que os espíritos superiores estejam à disposição do primeiro que os convoque, cobrando por sessão. Kardec já ensinava isso lá atrás e as pessoas não estudam. Não é errado o espírita ter dinheiro desde que obtido de forma honesta. Errado é quanto ele valoriza esse dinheiro, como o Paulo falou. O amor ao dinheiro é que é o mal da sociedade. E concluindo, vamos concluir com Jesus. Cuidado com o tipo de tesouro que você acumula na terra. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. É isso. Agradeço a atenção de vocês, tá bom? Muito obrigado. Questões aqui? Não? Na internet tem, Milena? Não. Não. Então tá bom. Essa é a voz do além. Então vamos nos tranquilizar, mais uma vez, agradecer a Jesus pela oportunidade que tivemos, que essas reflexões nós possamos fazer no nosso dia a dia, procurando nos equilibrar, né? Nessas questões, dessa convivência que a gente tem que ter.
Enfim, que a gente possa estar em paz, que a gente possa estar em harmonia para regressar para os nossos lares e levar essa energia maravilhosa aqui do Gembe e dividi-la lá com os nossos familiares. Tudo de bom para vocês.